Numa recente partilha, se disse aqui que quando há uma incompatibilidade de energias mentais entre as pessoas, que o caminho melhor não é a discussão e nem a argumentação, mas que o caminho melhor é nós conversarmos internamente em silêncio com o eu superior da pessoa. Porque o eu superior está numa energia, em um raio, que tem sempre afinidade com outros eu superiores. Mas a mente da pessoa pode estar em outro raio. E aí se criar uma incompatibilidade de comunicação ou de compreensão. Então, quando alguém não compreende uma coisa, ou quando existe uma incompatibilidade, ou quando existe um contraste de opiniões ou de concepções, não quer dizer que seja impossível o entendimento. É impossível mentalmente, conscientemente, mas não é impossível do ponto de vista interno. E a gente se dirigindo ao eu superior da pessoa. Se disse também naquela partilha, para uma pessoa que estava com muitos problemas e tinha muitas preocupações com filhos, adolescentes ou crianças, se disse que era melhor não contrariar a criança e nem discutir com a criança. Discutir nunca se deve. Mas quando a criança estivesse dormindo, que a gente se colocasse perto e começasse então a conversar internamente, silenciosamente, com o eu superior da criança. E houve muitos casos em que quando a criança acordou no dia seguinte já estava com atitude mudada para com os pais. Então, com base nisto, uma outra pessoa está perguntando qual é o melhor horário para se entrar em contato com o eu superior de uma criança e com o eu superior de um adulto. Para o eu interno, para o eu superior, não há horário como há para nós. O eu interno, o eu superior, vive fora deste tempo material. Quando nós estabelecemos um horário para fazer trabalhos espirituais, isto é em função de nós nos disciplinarmos, mas não do ponto de vista interno. Do ponto de vista interno, qualquer horário é bom para você fazer trabalhos espirituais. Agora, para nós, seres encarnados em corpos mental, emocional, etérico, físico, gente com subconsciente tumultuado, então aí, para fazer um trabalho mais preciso, para fazer um trabalho mais concentrado, fixamos um horário. Mas isso é em função de nós, e não do espírito, e nem do eu superior. Então, quando você marca um horário para se dirigir ao eu superior de uma pessoa, não é em função daquele eu superior, porque para ele qualquer horário serve, qualquer horário ele está em contato conosco. É em função nossa. É no horário em que nós estamos em melhor condição para fazer aquilo. Assim como pode haver uma boa condição para nós, porque aí com o horário marcado e com tudo bem disciplinado e bem programado, o nosso subconsciente se organiza, espera por aquele momento e naquele momento ele contribui com quietude, com calma, com atenção. Isto pode também acontecer com o outro, porque uma criança ou um adulto muito indisciplinado ou muito agitado pode, com a agitação dos seus corpos, perturbar aquela comunicação. Então é sempre em função do indivíduo externo que se marca horários, e não em função do ser interior. E aqui uma pessoa que está se ocupando de educação pergunta se é válido
tentar modificar as estruturas educacionais. E esta pessoa está muito preocupada com a instrução, como se faz para instruir, como se faz para exercer a instrução. Porque a instrução não é como a educação, não é? A educação a gente recebe de fora, mas a instrução vem de dentro, a instrução vem do nosso mundo interior. Hoje, o mundo externo, a vida na superfície da Terra, está passando pela crise e pela purificação que nós conhecemos. E todas as estruturas que estão aí, sem exceção de nenhuma, não servem mais. Não servem para a nova vida, para a nova terra, não servem para a nova consciência do homem. Então, de nada serve, do ponto de vista da instrução, você estar lidando com essas estruturas. Porque a instrução não tem nada a ver com essas estruturas. Entrar em conflito com essas estruturas ou querer mudar qualquer estrutura hoje é tempo perdido. Porque essas estruturas são todas caducas e não tem conserto. Então não adianta mexer com elas. E as estruturas correspondem ao grau de consciência das pessoas. As estruturas que existem correspondem ao ponto evolutivo das pessoas. Não adianta você impor uma estrutura se aquelas pessoas não têm grau evolutivo que corresponda àquilo que está sendo proposto. Então a pessoa não se sente bem dentro da estrutura e não progride dentro de uma estrutura imposta. Mas isso tudo diz respeito à educação, esta parte de escola, esta parte de programas, que correspondem ao nível intelectual, mental, de compreensão de todo mundo. A instrução é algo livre, porque a instrução é individual. Então, o que vem de dentro do indivíduo é aquilo que serve exatamente para ele. Então, é com a instrução que a gente lida. No campo da instrução, nós trabalhamos a consciência das pessoas e não outras coisas. Outras coisas são consequência da consciência estar mais ou menos desenvolvida. Então, o instrutor trabalha a consciência, não se ocupa de nenhum tipo de estrutura. Se um instrutor está trabalhando a consciência de alguém e se cria uma estrutura, não é o instrutor que cria a estrutura. O que cria a estrutura são certas necessidades externas, materiais, de organização de certas coisas, mas não o instrutor. E nem a instrução precisa de estrutura externa. A instrução vem de dentro. Vocês têm aí vários livros, várias fitas, várias indicações no campo da instrução, e nenhuma delas cria nenhuma estrutura, porque é inútil isto. Os elementos essenciais para o desenvolvimento da consciência, as leis espirituais, algumas chaves para se estar mais à vontade no caminho evolutivo, os detalhes ou alguns detalhes da lei de purificação, da lei da transmutação, da sublimação, enfim, de todas essas etapas da evolução de um indivíduo, isto é dado como sugestão, como lei, mas não sugerindo estruturas para o indivíduo entrar e nelas viver. Quando se trabalha a consciência, isto fica em seguida a cargo do indivíduo. Você está dando elementos para a consciência dele crescer, para a consciência dele se expandir. Agora, o que ele faz disso é a responsabilidade dele, não é sua. Então, ele vai fazer aquilo que pode ou aquilo que quer com aqueles elementos e com aqueles materiais. Assim se lida na instrução. É muito diferente da educação, onde se dá até notas, se dá até aprovação ou reprovação, é até um outro mundo isto. Então,
esse trabalho com a instrução, ele é uma apresentação, uma doação de certas informações, de certas chaves. E quando você passou isto, o indivíduo vai fazer o que ele quiser. E a partir daí a responsabilidade é dele, não é mais sua. Se isto não é feito assim, começam a se criar barreiras mentais, tanto no indivíduo que está passando as informações, quanto no indivíduo que está recebendo. E quando surge uma barreira mental, isto impede que as coisas sejam compreendidas e que as coisas sejam explicadas. Muitas vezes não se pode desenvolver uma informação porque surgiu uma barreira mental. Então, enquanto aquela barreira mental estiver ali, não se pode ampliar aquela informação, porque aumenta a consistência dessa barreira. O princípio da instrução é que, se o indivíduo coloca em prática, ou se o indivíduo se abre para isto, então, se aquilo que foi passado corresponde a alguma lei espiritual, em seguida o indivíduo vai ser inspirado a fazer o que ele deve fazer. Mas a instrução não diz o que você deve fazer. A instrução te dá a chave, a instrução te dá a indicação, a informação sobre alguma lei. Mas aí depende de como isso é recebido para a instrução continuar. E a instrução continua vindo de dentro do indivíduo, em continuação a esse impulso. É de dentro do indivíduo que ele começa a ser inspirado a agir, começa a ser mostrado o seu local de serviço, mas isto tudo vem de dentro. Nós podemos colaborar com este processo com o indivíduo, mas no campo da instrução não se pode impor e nem exigir, porque cada um dá o que tem. A pessoa não pode dar o que ela não tem. O indivíduo não pode ser o que ele não é. Então, no campo da instrução, isto fica muito entregue e livre. Educação é outra coisa. Educação é uma coisa material, cheia de regras, com base em experiências de outros, e que não é o que este indivíduo está aqui procurando. Uma pessoa está perguntando como nos relacionarmos entre nós com alegria e sem cairmos na familiaridade. Porque para não começar a aparecer familiaridade entre as pessoas, né, o que é muito negativo num grupo, então as pessoas se fecham, as pessoas temem o relacionamento para evitar a familiaridade. Isso é muito natural em quem começa o caminho espiritual. Então, quem começa prefere ficar meio fechado do que criar familiaridade, porque a familiaridade é corrosiva num grupo espiritual e num trabalho sério. Esta pessoa que às vezes sente necessidade de alegria nos seus relacionamentos com os outros, ela quer saber como é que a gente faz isto sem cair na familiaridade. Enquanto nós basearmos a nossa vida em coisas materiais, em coisas terrestres, enquanto nós estivermos buscando qualquer coisa em função de coisas terrestres, em função de coisas materiais, de coisas pessoais, nunca se poderá ter um relacionamento de qualidade. Inútil buscar, mas não acontece. Quando a sua vida se baseia em interesses terrestres, de pessoas, em interesses materiais, não há possibilidade de nenhuma qualidade nos relacionamentos. E enquanto a vida for baseada em aparências, enquanto você considerar o outro aquilo que ele aparenta, enquanto você lidar com o outro com base nas ações dele e não com base na essência que ele tem dentro, enfim, sempre que a sua vida está baseada em aparências, o relacionamento real e profundo entre as pessoas não pode acontecer.
Então você não pode ter um bom relacionamento com alguém se você está considerando a personalidade daquela pessoa, os erros daquela pessoa, os acertos daquela pessoa. Isto nunca dá um relacionamento de qualidade. Quando você está baseado na aparência, de um modo geral, todas as situações que acontecem entre as pessoas são essas circunstâncias corriqueiras e habituais, estereotipadas. São essas circunstâncias da vida comum. E nessas circunstâncias é inútil você querer um relacionamento de qualidade, porque tudo não está baseado numa essência real, na realidade interna das pessoas, mas está baseada naquilo que as pessoas manifestam, naquilo que elas são por fora. As circunstâncias e, portanto, as oportunidades que nós temos de nos relacionar com os outros, isto é uma circunstância, não? Você encontrar alguém e ali vai acontecer uma relação real. Essa circunstância só pode ser determinada e acontecer assim se for algo criado pelo espírito dos dois indivíduos. Então, é o espírito, é a parte interna dos indivíduos que promove aquele encontro. É a parte interna dos indivíduos que coloca um diante do outro para se relacionarem. E é isto que determina que a qualidade daquele relacionamento seja possível. Então, a partir deste movimento, que é o espírito que faz, é que você começa a trabalhar a relação. E não você forçando um encontro, forçando uma relação com outra pessoa, tudo isto feito por fora, tudo isso feito por circunstâncias externas. Então, as circunstâncias da nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que acontece conosco, aquilo que se arma para a gente viver, depende disto. Depende de você estar não preocupado com as circunstâncias e nem preocupado com os relacionamentos, mas de você estar se ocupando de estar sintonizado com a sua parte interna. Porque a partir daí vão surgir circunstâncias favoráveis para você ter um relacionamento correto, para você ter um relacionamento em função daquilo que o espírito está buscando construir e fazer ali. Não existe nenhuma regra para você sair dessas circunstâncias corriqueiras em que as pessoas desenvolvem a sua vida, para você sair desse viver comum. A única indicação é você se abrir para o seu espírito, você se abrir para o seu eu superior, com fé que a energia dele vai fluir. E com fé que aquilo que ele está prevendo ou que aquilo que ele está visualizando, tanto para você quanto para tudo aquilo que está em torno, comece a fluir. Então anota a qualidade do nosso relacionamento e a qualidade das circunstâncias que se criam na nossa vida depende deste nosso relacionamento com o nosso espírito. Depende de nós estarmos buscando o espírito e não buscando coisas terrestres, coisas externas em princípio. O relacionamento e as circunstâncias se criam aqui fora, mas você está buscando é o espírito, você está buscando a verdade interna, a vontade do espírito em você e no outro, e no plano evolutivo. É na proporção que você está realmente buscando isto, é nessa proporção que surgem as circunstâncias, para você trabalhar isso corretamente com a ajuda interna. A infelicidade e a vida vulgar de quase todas as famílias vem do espírito não ter penetrado a existência diária daquelas pessoas. A existência diária daquelas pessoas é um corre-corre em função de coisas materiais, em função de coisas externas, de coisas pessoais, de coisas terrenas. E você vê a vulgaridade dessas vidas,
a vulgaridade desses lares, a infelicidade dessas pessoas, que não há circunstância que consiga fazê-los alegres, fazê-los felizes. E isto é porque o espírito não entra ali. Eles estão procurando uma vida para eles correta aqui na Terra. Estão procurando paz entre as pessoas. Estão procurando o relacionamento correto. Isso nos melhores casos, né? Mas vem a vulgaridade que é tudo aquilo e a infelicidade que é tudo aquilo. Isto porque o espírito não entra ali. Não é o espírito que está impulsionando aquilo, não é o espírito que está criando, não é o espírito que está fluindo ali. Quando se vive desconectado com esta parte interna e quando se vive em função do mundo externo, ou da vida externa, ou das pessoas, ou da realidade material, enfim, nós nos degradamos gradualmente, vamos ficando degradados e também prejudicamos tudo o que está ao nosso redor. Nós podemos notar que num ambiente destes, que funciona só em função de coisas materiais, da vida terrestre e de pessoas humanas, nós vemos que num ambiente desses, até os animais que estão em contato com aquelas pessoas ficam prejudicados. Há um mestre da hierarquia que diz que os animais, os pássaros e as plantas em contato com esses ambientes onde o espírito não flui e em contato com estas pessoas que vivem só em função de aparências, esse mestre ascensionado diz que esses animais, estes pássaros e estas plantas tornam-se impróprios para a evolução trabalhá-los corretamente. Então nós podemos, com isto, não só nos degradar, entrar nesse relacionamento comum, nesta vida comum. Então, não só degradar a nós mesmos, mas criar uma situação que os outros reinos, principalmente as plantas e os animais, que estão em contato conosco ou que estão dentro desses ambientes, não ficam permeáveis o suficiente pela lei da evolução. Então, assim como nós ficamos paralisados ou semi-paralisados em aparências, os animais e as plantas, as aves, tudo que é vivo, que está em contato conosco, fica na mesma situação de semi-estagnação. E isto é uma responsabilidade do homem. E a familiaridade é o relacionamento nesse nível. É o relacionamento nesse ambiente. Apenas você está se dirigindo ao outro, considerando a pessoa de fora, aquilo é familiaridade. Aquilo não é um relacionamento espiritual. Aquilo não é uma convivência elevada. Pode ser uma convivência mais ou menos educada, mais ou menos tranquila. Mas isto é familiaridade, não é um relacionamento elevado. E aqui uma pessoa diz: o que deve fazer um ser como eu, que quero construir algo de bom para as pessoas, devo fazer isto, mas não sei como. Você não sabe como, porque você está querendo primeiro fazer, antes de ser. Você teria que buscar um relacionamento interno com seu eu interno, você teria que ser aquilo que você é, para depois fazer uma coisa correta. E ele diz que, nesse momento, ele tem oportunidade e tem ideias, mas como é que ele pode funcionar para o bem das pessoas? Porque parece que tem pessoas em volta dele também esperando por isso. Se uma pessoa se pergunta como é que estas coisas funcionam, se uma pessoa se pergunta como ela deve fazer para construir alguma coisa deste tipo, um grupo, uma coisa espiritual,
Se ele tem esta pergunta, se ele naturalmente não vai fazendo aquilo, se ele tem este problema, é porque não chegou o momento dele fazer aquilo. Porque qualquer trabalho grupal espiritual, se você está preocupado em como fazer, é porque não se trata de fazer nada. Porque isto surge bem naturalmente, imperceptivelmente. Isto surge de dentro da pessoa e quando você vê, a coisa está acontecendo. Quando você vê, o trabalho está surgindo e a coisa está sendo construída. Às vezes, nós estamos rodeados de provas. Isto é, pessoas insistindo para a gente fazer alguma coisa, pessoas nos procurando. Tudo isso são provas que estão nos preparando para que nós estejamos em condições, a uma certa altura, de ser canal para essa energia criadora. Então, quando a energia criadora flui e as coisas tendem a acontecer, a energia não pergunta nada, a energia não apresenta nenhuma questão. A energia vai fluindo e a coisa vai surgindo, a coisa vai se manifestando. Quando se pergunta para alguém que está servindo como é que isso aconteceu, ele pode dizer alguma coisa assim para satisfazer a sua mente, mas aquilo não é a realidade, porque ninguém sabe como é que uma coisa desta acontece. Realmente, isto é feito pelo espírito, isto é feito pela energia, vai fluindo e você vai vendo a coisa surgir, a coisa aparecer. Apenas você coloca a mão aí, você já desvirtua tudo. Então aqui precisa estar preparado no sentido de não ter nenhuma ansiedade por fazer. Esta ansiedade por fazer é humana e isto é muito válido no plano humano. Todo mundo é feito por gente que quer fazer as coisas. Mas a vida espiritual é outra coisa. Na vida espiritual não há nenhuma ansiedade por fazer nada. Porque não é questão de fazer, é questão de nós sermos canais para esse espírito, para esta ordem interna, para esta energia criadora, e é aí que as coisas vão surgindo. Então, quando nós temos preocupação, o que eu vou fazer com este grupo? O que eu vou dar para estas pessoas que estão pedindo? Entre numa organização destas sociais, lá que é lugar de fazer. Agora, na vida espiritual, é ser que se trata. Você tem que ser aquilo que é dentro, para começar a servir, ser canal, um caminho desocupado, livre, para esta energia criativa, para o plano evolutivo, poder surgir e se manifestar. E ele pede ajuda nesse sentido, quer clareza, quer equilíbrio entre as ideias dele, entre os preconceitos que ele reconhece que tem e com aquilo que tem que ser. Olhe, evidentemente, dentro dessas pessoas que sabem uma coisa e fazem outra, como aqui, esta pessoa tem noção de que ele precisa primeiro ser para depois fazer, mas ele está em conflito com isso, ele não consegue fazer isto. É porque há um conflito de raios nele. É porque os corpos dele, o corpo mental tem um raio, o corpo emocional tem um raio que é oposto, o corpo etérico físico pode não estar combinando com o raio mental e com o raio emocional, o raio da alma não está influindo aí. Então o indivíduo fica realmente numa situação de não saber lidar com aquelas circunstâncias que ele mesmo criou, ou com aquela realidade entre tantas energias e tantas forças circulantes. Existe aquele livro chamado A Energia dos Raios em Nossa Vida. E lá na Energia dos Raios em Nossa Vida, existe a descrição de cada energia do raio, como aquela energia do raio pode agir sobre nós, quais são as nossas predisposições, quais são os perigos de nós entrarmos em contato com uma energia de raio sem estarmos purificados, sem estarmos preparados para aquilo. Então ali tem muita informação a respeito disto. Se vê que se uma pessoa na mente tem um raio que
lhe faz ver certas coisas com muita clareza, que lhe aponta as coisas com uma certa precisão, ele, se tem este raio, se ele tem esta possibilidade de ver as coisas com clareza, se ele aplica isto só no mundo material, ele fica um indivíduo imprestável para o serviço, porque só aponta defeito, só entra em conflito, só entra em atrito. E este raio de ver as coisas com clareza é importantíssimo para o plano. Só que esta clareza que a mente tem de ver os defeitos, de ver as coisas, de ver as qualidades, esta clareza não devia ser só canalizada para a coisa material, não devia ser canalizada só para os fatos. No momento que através de um fato você viu algo que não está correto, que não está certo para você, no seu entender, você pegue aquela mesma agudeza, pegue aquela mesma observação e procure penetrar aquilo, procure pedir luz sobre o que está atrás daquilo. Procure ver com essa sua mesma clareza as coisas que não estão aparentes. Porque senão, toda esta clareza para nada serve. Porque você não vai resolver nada só com clareza mental. A clareza mental tem que ser permeada pelo conhecimento daquilo que está por dentro daquela situação. O conhecimento daquilo que é a origem daqueles fatos. Então não adianta dizer aquilo está errado. Você precisa saber por dentro por que aquilo está errado, qual é o sistema para você consertar aquilo, que não é de fora para dentro. O sistema é interno para fazer isto. Então você tem que lidar com este raio, que é o quinto, sempre desconfiando daquilo que você está vendo, porque o que você está vendo é uma projeção distorcida de algo que está por dentro e que está pedindo ajuda, que está pedindo para ser transformado. E este mesmo raio que vê a coisa superficialmente, que nada pode resolver, este raio deve penetrar aquilo, se voltar para dentro, pedindo a solução para aquilo, pedindo a forma para ajudar a transformar aquilo. E este raio, quinto, que tem todo este poder de observação, se ilude muito com os fatos que acontecem. Então, se acontece um fato, para uma mente de quinto raio, aquilo é a realidade. Aquilo é uma prova que está ali para todas as pessoas envolvidas. A realidade é o que mandou aquela prova. Então o quinto raio, se fica vendo a parte aparente, não consegue desenvolver uma tarefa. Isto é uma mente de quinto raio, que é a situação desta pessoa aqui. Provavelmente, uma pessoa que está nesta situação, no emocional, também tem um raio que, para começar, não combina com este. E é um raio que, se não fica procurando mais a realidade interna dos fatos do que os fatos concretos, isto no emocional vira fanatismo, isto vira uma ideia fixa na pessoa, um conflito emocional com as coisas que estão acontecendo, que é um sexto raio mal digerido, que passa por um emocional que não está preparado. Esse tipo de conflito também que está exposto aqui pode indicar com esta perfeição que esse indivíduo está querendo exigir no plano físico, uma perfeição impossível quando os outros são de outros raios, quando os outros estão em outros pontos evolutivos, quando os outros têm outra compreensão das coisas ou têm menos compreensão das coisas. Mas um sétimo raio, no etérico físico, pode produzir toda esta rigidez. Então, toda a capacidade que a pessoa teria no físico para organizar as coisas, para coordenar, para desenvolver, que é o sétimo raio bem assimilado, isto dá uma rigidez, isto dá uma imposição, uma cristalização em aspectos formais que não tem importância em princípio, porque o importante é que a coisa desabroche, que a coisa venha de dentro e que no plano externo tenha aquela forma que é mais adequada para aqueles indivíduos desenvolverem a sua consciência.
E esse sétimo raio, esta energia da ordem aplicada ao físico, ao etérico dos indivíduos, quando não é bem assimilada e quando o corpo etérico ou físico estão agitados ou desarmonizados, dá uma ansiedade por você querer perfeição em todos os detalhes, em todas as minúcias, que é próprio do raio ímpar e próprio do sétimo raio. Se um outro no corpo físico tiver um raio par e você fica exigindo minúcias, isto impossibilita qualquer colaboração entre esses dois raios, impossibilita qualquer trabalho grupal harmonioso e pacífico. Então veja, pelo relato dessas pessoas, ele está com todos esses problemas de raios. Então realmente não é hora dele estar fazendo as coisas. É hora dele estar compreendendo todo esse processo, todo esse mecanismo, mas isto não é um fato teórico. Ele precisa realmente buscar isto dentro, procurar ser aquilo que ele é, se identificar com a energia dos raios dele, em cada corpo. Então ele se vira para dentro, ele fica observando o corpo mental dele, pedindo à alma dele que lhe ponha em contato com este raio, lhe ponha em contato com esta energia de uma forma correta. E os indivíduos que têm no eu superior um raio par, um raio de harmonia, conseguem esta identificação com a própria energia num determinado corpo. E quando vê que o outro, naquele corpo, ou naquela mesma circunstância, tem outra energia, tem outro ponto de partida, tem outra compreensão, ele volta a pedir luz para ver como é que o raio dele vai entrar em harmonia com aquele outro. Porque um raio sozinho nada faz. É preciso uma comunhão de raios para uma coisa realmente servir a todos, estar dentro de um plano evolutivo, que não é feito só para um indivíduo e nem só para um grupo de indivíduos, mas que é feito para a humanidade toda. Então, aqui se trata realmente não de pedir conselhos, o que é que eu faço? Você não faça nada se está nessa situação. Vai procurar ser corretamente aquilo que você é, não do jeito que você está sendo. Porque este raio quinto na mente, este raio sexto no emocional, este raio sétimo no etérico físico, isto são energias preciosas para a reconstrução do mundo, para a implantação da nova Terra. São energias preciosas. Mas se os corpos, ou se nós não estamos preparados para isto que essas energias trazem, nós começamos a apresentar todo o processo às avessas. Uma vez, uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa que tinha um sexto raio e um segundo raio muito atuante nos corpos dela e na alma dela, não sabia o que fazer com todo este amor que ela sentia pelas pessoas, com toda esta devoção que ela tinha por Deus, por toda esta ansiedade que ela tinha por fazer o bem, por colocar tudo em ordem. Esta pessoa não sabia o que fazer de todas essas qualidades dela. E estava ficando um pouco desesperada, porque realmente não sabia o que fazer disto, sabia que ela tinha que servir, que tinha que fazer uma coisa importante, mas não sabia o que era, não sabia como começar, e ela então foi procurar um ser que já tinha passado por tudo isto. O que ela fazia de todo este potencial dela? Ele disse: como você não sabe o que fazer, é sinal que não tem nenhuma tarefa para você neste momento. Porque quem tem uma tarefa encontra logo. Ou já tem a intuição. Se você não sabe o que fazer, é porque você não deve fazer uma coisa. Por que você não entra numa coisa que já está feita e não vai ajudar lá? Isto foi dito de tal maneira que a alma da pessoa respondeu. E naquele momento mesmo, ela entrou na ordem beneditina. E poucos anos depois, era uma abadesa. Então vê, não é questão de fazer, é questão de ser. Aquilo que você é, assim como você entra numa coisa que já está feita e ali tudo vai florescer. Ali se trata de ser.
como em qualquer serviço espiritual. Ali não se trata de fazer, ali se trata de entrar e ser. E aí que as coisas começam a manifestar, as coisas começam a surgir corretamente. No pensamento do dia de hoje está escrito: estejamos unidos às hierarquias que nos convocam. Nossa chama se completa com a delas quando entramos em sintonia com o que somos interiormente. Então, se nós somos atraídos para um núcleo espiritual ou para um trabalho espiritual, isto nós somos atraídos por alguma hierarquia. E esta força que nos atraiu, esta força que nos colocou em contato com aquele trabalho espiritual, isto está contando conosco assim como nós somos. Não é com o que nós fazemos, não é com o que nós sabemos fazer. A hierarquia não convoca ninguém por um grupo espiritual porque ele é médico, nem porque ele é contador, nem porque ele é um organizador. Ela chama este indivíduo para um grupo espiritual porque ele tem uma energia que vai ser complementar a dos outros que estão ali dentro. Uma energia complementa a outra. Não é o que o indivíduo faz, é uma complementação de energia. É isto que reúne as pessoas em um grupo. E segundo essas energias se complementam, segundo essas energias se unem, as tarefas são distribuídas, as tarefas acontecem, aquilo é criado, mas segundo a interação entre essas energias. Aquilo que é feito através de um grupo espiritual é feito por uma união de energias, aquilo é feito por uma conjuntura de raios, aquilo é feito por uma conjuntura de seres. Ninguém faz nada à sua maneira. Cabe lembrar Santa Catarina de Siena, que uma vez perguntou a Deus: por que, meu Deus, que você nos fez assim, tão imperfeitos todos? Ele disse: eu fiz vocês todos imperfeitos para vocês ajudarem uns aos outros. Porque se eu tivesse feito cada um direitinho, ninguém pedia ajuda para o outro e vocês seriam todos orgulhosos. Todos com a ilusão da independência. Então eu faço mesmo todos imperfeitos, porque aí vocês têm que se ajudar. Veja, isto é o espírito dos raios, isto é o espírito do plano. O plano não é feito para ninguém se realizar, porque ninguém tem realização sozinho. Aquilo que o indivíduo vê, que o indivíduo percebe, aquilo tem que ser posto junto com a realidade dos outros. Porque o plano é um todo, o plano é uma conjuntura, o plano é uma união de energias, o plano é uma realização de vários raios, o plano é universal. Claro que a hierarquia pode nos chamar, e nós sendo outra energia, mas é porque, como diz aqui o pensamento, a nossa energia unida com a dela é que vai dar toda esta qualidade que não é individual, que não é pessoal, que não é unilateral. E nós, num grupo espiritual, temos que deixar isto surgir, temos que permitir que estas coisas aconteçam. Senão, ficamos sempre assim em prova, sempre com estas coisas nos rodeando, porque são pessoas necessitadas, que necessitam, mas esses que cobram e que nada recebem, porque nós não estamos preparados ainda, são seres que também têm que aprender a esperar, são seres que também não estão no ponto de ter aquilo que eles estão aguardando, que eles estão aspirando. Então aqui existe uma sabedoria em tudo isto, uma perfeição em todos esses traçados.